Na Band FM, quem ama não esquece. Não tem nada pior do que achar que você conhece bem alguém e quebrar sua cara. É bom falar que a gente dá a volta por cima depois de uma queda. Mas a verdade é que nem todo mundo consegue superar. Eu conheci o Antônio ainda na faculdade. Nós éramos jovens, cheios de planos pela frente, mas nos apaixonamos e logo engatamos um namoro. É de verdade o que eu falo, Magali. Eu nunca gostei de alguém desse jeito. É mesmo? Impressionante o que eu chego... o meu sentimento por você, o que eu chego a pensar... Olha, eu gosto muito de você, viu? É impressionante mesmo o bem que você me faz. Eu também, Tony. Eu fico muito agradecida a Deus por Ele ter colocado você na minha vida, sabia? Eu também, meu amor. Eu agradeço muito, muito mesmo. Agradeço a cada minuto, agradeço todos os dias por Deus ter colocado você na minha vida. E agora eu sinto que é pra sempre. Pra sempre. É pra sempre. Eu não te largo nunca mais, viu? Nunca mais. Como a gente ainda era muito novo, nós namoramos bastante, terminamos a faculdade, começamos a trabalhar e só depois de uns 6 anos de namoro é que nós nos casamos. Eu me sentia extremamente feliz e realizada ao lado do Antônio. Um homem bom, trabalhador, que me amava e me respeitava. Nós éramos muito parecidos e tínhamos os mesmos sonhos. Mas logo no começo do nosso casamento, 1 ano depois, mais ou menos, todos aqueles planos foram colocados à prova. Tudo começou quando eu comecei a sentir algumas dores estranhas. Era uma espécie de cólica, mas muito pior. Minha menstruação também estava totalmente desregulada e, claro, eu até cheguei a desconfiar que pudesse estar grávida, mesmo tomando sempre todos os cuidados. Mas como as dores não melhoravam, e como os testes de gravidez também tinham dado sempre negativos, eu achei melhor procurar ajuda para ver o que estava acontecendo comigo. Eu sempre fui muito preocupada com a minha saúde, mas a verdade é que já fazia algum tempo que eu não fazia uns exames assim, de rotina, sabe? E foi quando eu procurei ajuda que eu tive a pior notícia da minha vida. No começo eu nem queria acreditar naquilo. Na verdade, eu não aceitava. Só que chegou uma hora que eu fui obrigada a olhar o problema de frente e me conformar com aquilo. E o problema a que eu estou me referindo era nada mais, nada menos do que aquela doença que muita gente não gosta nem de falar o nome. Eu tinha só 30 anos quando eu descobri um grave câncer no útero. Olha, eu sei até que pode parecer clichê o que eu vou falar, mas só quem já ouviu da boca do médico que tá com isso pode entender o que eu tô dizendo. Aquele momento, parece que o mundo vai acabar, sabe? Parece que estão te dando uma sentença de morte. Parece que tudo fica preto e que nada vai dar certo na sua vida. É um medo. É um medo tão grande, é uma vontade desesperadora de poder acordar e perceber que tudo aquilo foi só um pesadelo. É horrível mesmo, é péssimo. E aquilo me parecia tão surreal, tão absurdo, que eu simplesmente neguei por um tempo. Na minha cabeça, sei lá, eu achava que se eu não pensasse naquilo, se eu não ligasse para essa doença, ela ia desaparecer. Mas a verdade é que as dores não passavam. E os médicos disseram que se eu não começasse a me tratar logo, a minha situação ia piorar muito. Magali, a gente vai passar por isso junto, viu? A gente vai passar por tudo isso, a gente vai superar. A gente vai vencer tudo isso junto, meu amor. Eu tô com medo, Tony, eu tô com medo. Você é nova, você é cheia de energia. Você vai ver que tudo vai se acertar. Tudo vai acabar bem, a gente vai tirar de letra. Você acha mesmo? Claro,
Eu tenho certeza disso. E eu tô com você. Eu vou lutar com você. Eu quis acreditar nisso. E eu acreditei. Mas não foi o que aconteceu. A princípio, eu ia fazer quimioterapia para reduzir o tamanho do tumor e aí sim eu ia operar. Mas depois de alguns outros exames, os médicos disseram que mesmo eu sendo muito nova, mesmo eu tendo o sonho de ser mãe, eu tinha que tirar o meu útero. Eu falei que não ia de jeito nenhum. Eu falei que isso era um absurdo, que não fazia sentido algum. Mas depois de procurar uma segunda, uma terceira opinião médica, eu não tinha mais como argumentar. Eu precisava tirar o útero de qualquer jeito para salvar a minha vida. E saber disso foi como saber que eu já tinha perdido a guerra antes mesmo de começar a lutar. 30 anos. Eu só tinha 30 anos. Por que Deus estava fazendo isso comigo? Por que comigo? Por que comigo? O que eu tinha feito para merecer isso? Eu era uma pessoa boa, eu trabalhava, eu era do bem. Eu tinha acabado de me casar com um homem incrível. Por que comigo? Por que com a gente? Eu queria tanto ser mãe. E eu queria tanto construir uma família. Esse era o nosso plano. O nosso plano e sonho. Mas agora tudo estava indo por água abaixo. Eu estava tão transtornada com tudo isso que eu nem pensava mais sobre o ponto principal dessa história toda, que era o fato de eu estar doente, de eu estar correndo risco de vida. Eu não pensava mais nisso. Saber que eu não seria mãe nunca mais já era perder a vida para mim. Logo que o Antônio soube, ele ficou bem estranho, sabe? Eu entendi a chateação dele, mas eu não poderia imaginar o que aconteceria a seguir. Como se não bastasse tudo o que eu estava enfrentando e como se eu já não estivesse sofrendo o suficiente. Eu descobri que o meu marido, o homem que eu amava, o meu Antônio, era um completo desconhecido. Aquele papo de que vamos lutar juntos, de que eu estou do seu lado, acabou muito mais rápido do que eu poderia imaginar. Olha, Magali, eu tenho certeza que você vai se recuperar. Você vai ficar bem, eu tenho certeza que você vai viver. Mas sabe, é que eu andei pensando... Pensando? Você andou pensando no quê, Tony? Eu andei pensando que... Como é difícil dizer isso pra você, eu preciso ser sincero. Eu preciso dizer, eu andei pensando que mesmo você se recuperando, você nunca mais vai ser inteira. Como assim? Eu não entendi. O que você tá querendo dizer? Eu aguentaria tudo. A quimioterapia, até você ficando careca. Sério, eu aguentaria, eu sei disso, mas você vai ficar seca, Magali. Seca? Você nunca mais vai poder dar o que um homem como eu quer. Você vai me tirar o direito de ser pai. E eu não posso me condenar a isso, sabe? Eu tô sendo sincero, me desculpe, mas eu preciso ser sincero. Eu sou tão novo, eu espero que você entenda. E eu não tô exagerando. Você que tá aí ouvindo agora a minha história pode até achar que eu tô exagerando, mas não. Foi exatamente isso que ele me falou. Palavra por palavra. Por mais que eu viva 1 milhão de anos, eu nunca vou conseguir esquecer. O Antônio, no momento mais difícil da minha vida, estava ali na minha frente,
me dizendo que não queria continuar casado comigo porque eu não poderia mais dar um filho para ele. Que se dane o na saúde e na doença. O meu marido me abandonou quando descobriu câncer e não teve o menor remorso de fazer isso. Para ele era simples. Ele queria ser pai e eu não podia ter filhos. Fim, ponto final. Eu era descartável, como uma roupa que não servia mais. Não importava se eu estava com medo, se eu estava assustada, se eu estava correndo o risco de morrer. Não importava se eu estava sofrendo mais do que qualquer um. Ele simplesmente não tinha mais nada a ver com isso. Por mais que você tente, você nunca vai conseguir imaginar o que eu senti naquela hora. Eu estava com ele há mais de 7 anos. Há um que eu dormia e acordava do lado dele todos os dias, e aí, de repente, eu percebi que não conhecia aquele homem. Homem não. Ele não pode ser chamado de homem. Ele era um monstro. Mas eu também não me humilhei, eu não pedi nada. Eu simplesmente deixei que o Antônio fosse viver a vida dele. Naquele momento, especialmente, eu tinha outras coisas para me preocupar, né? A minha cura. Não foi fácil. Não foi nada fácil. O processo foi muito doloroso, triste e solitário também. Além da doença, eu tinha sido abandonada pelo homem que eu mais amava. E eu entrei numa depressão tão grande que eu quase abri mão de tentar me curar. Alguns dias eu não queria levantar da minha cama. Chegava até a pensar que não tinha problema nenhum se eu morresse de uma vez por todas. Mas graças a Deus eu não sucumbi. Eu não deixei esses pensamentos tomarem conta da minha vida. E eu fui até o fim para me curar. E Deus me abençoou. Eu tive que tirar o útero e eu vi os meus sonhos se desfazerem. Mas eu me curei. Eu me curei. Agora é a parte da minha vida que eu queria dizer que depois de tudo, eu dei a volta por cima. Eu superei o que me aconteceu. Mas a verdade é que tudo isso me deixou marca, sim. Não me deixou marcas físicas, mas marcas muito profundas na alma. Depois do meu divórcio com o Antônio, eu nunca mais consegui começar nenhum outro relacionamento. Sempre que eu conhecia alguém, eu travava por medo de passar por tudo aquilo de novo, né? Medo de ser rejeitada de novo, afinal, o Antônio plantou na minha cabeça que eu nunca conseguiria dar a um homem o que ele quer e precisa. Por isso, durante toda a minha vida, eu fugi de qualquer relacionamento mais profundo. Já se passaram 15 anos. E se por um lado, graças a Deus, eu nunca mais tive nada relacionado àquela doença, por outro, eu também nunca mais consegui ser feliz. Não consegui e acho também que nunca vou. O Antônio acabou com a minha vida de formas como ninguém pode imaginar. Não foi só abandono, sabe? Mas foi com palavras que eu acho que foram piores que qualquer facada. Eu não me sinto boa o suficiente para ninguém. Eu não me sinto à altura de nenhum homem. Eu me sinto menos mulher por desde os 30 anos não ter a capacidade de gerar uma vida. Eu me sinto, como ele disse, seca. Completamente seca por dentro e incapaz de ser amada.